Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário, para que haja engajamento do meu vídeo. Eu vou estar na epístola ou carta de 1 Timóteo, capítulo 3. Lembre-se que não é uma igreja, que não é uma comunidade, não é um povo, mas era um jovem que estava conduzindo uma igreja. Então ele está falando assim em 1 Timóteo capítulo 3. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E essa palavra serve para os nossos dias de hoje. Ele está falando assim: esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja estar na obra de Deus, ser um bispo, né? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A igreja que eu frequento, o líder maior aqui na terra é o bispo. Então o bispo, ele não pode, ele não pode ser divorciado, não pode. E os pastores têm que tomar muito cuidado, porque tem muito pastor, muito líder evangélico divorciando. Então toma cuidado, porque olha para você, se a mulher engordou, não quer mais a mulher. Se a mulher tá magrela demais, não quer. A mulher é cara, meu filho. Se você quer ter uma mulher bonita, mantenha a sua mulher bonita. Ou então deixa ela trabalhar para cuidar dela. Então aqui tá assim, ó. Eu vou falar com vocês de novo. Se você deseja fazer parte do episcopado, excelente obra você deseja. Mas convém que você, como bispo, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não seja dado ao vinho. Porque o vinho, quando ele vai fermentando, muita gente fala assim: ah, Jesus bebeu álcool na festa do casamento lá. Gente, o vinho era um vinho novo não é fermentado. Então ele não pode ser dado ao vinho, pode tomar o suco de uva, né? Foi um vinho novo. Então, aqui tá falando assim, não dado ao vinho, não espancador, porque hoje os homens estão batendo demais nas mulheres. Se as mulheres eles não querem separar, mas quer ficar em caminho torto, quer andar errado. Então aqui tá falando, ó, não seja espancador, não seja cobiçoso, de torpe ganância, não seja ganancioso, mas moderado, não contencioso e nem avarento. Não dá para ser avarento, né? E o que governe bem a sua própria casa. Porque não adianta você governar bem a igreja. Você quer ser um pastor, você quer ser um bispo. Em outras igrejas tem outro jeito de falar, né? Então, um apóstolo e tudo. A sua casa deve andar de acordo com a sua igreja. E hoje está tão difícil, né, gente? A gente fica, né? Então tô falando assim, ó, que o homem governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ah, eu quero ser pastor, mas a casa dele ele não governa direito. O primeiro governo, ele primeiro tem que ser bispo, tem que ser pastor da sua casa. A sua casa, a nossa casa tem que andar em ordem. E ele fala assim, olha, não é neófito para que, ensoberbecendo-se,
não caia a condenação do diabo, que o acusador da nossa vida, das nossas almas, fica esperando a gente dar uma brecha para ele entrar, para ele nos acusar, tá? Quando Deus falou com os anjos foram lá dar satisfação para Deus, Satanás também foi lá. E aí Deus perguntou para Satanás assim: de onde você veio? Ele falou assim: de rodear a terra. E Deus falou com ele: viste meu servo Jó, como ele é fiel? E aí ele começou a falar um tanto de coisa, falando que, claro, né, era um homem rico, não precisava de nada, e tudo por isso que ele era assim. Vamos tomar cuidado, não vamos ser invejosos de desejar as coisas dos ímpios, que muitas vezes a gente fala assim: ah, eu sou fiel a Deus, mas o ímpio está vivendo melhor do que eu. Mas a vida não termina aqui. Nós temos que viver sonhando com o céu, porque a vida não termina aqui, tá? Então aqui está falando, olha, de sorte que convém que tenha um bom testemunho dos que estão lá fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. A pessoa tem que dar testemunho dentro de casa, lá fora no mundo e dentro da igreja principalmente. E ele fala assim, olha, guardando o mistério da fé numa consciência pura, da mesma sorte que os diáconos, os discípulos, né, sejam honestos, não de ser linguarudo, de sair falando das pessoas, né? Mas não seja dado a muito vinho, não seja cobiçoso de torpe ganância. Deus fala o tempo todo aí, né, na palavra de Deus fala de ganância. O ganancioso, ele não ajuda ninguém, né? E aí ele fala assim, também da mesma forma, da mesma sorte, aconselho as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Que seja aquela mulher temperada, que saiba controlar uma situação. Às vezes o pai tá para chegar em casa, vou contar pro seu pai, tá? Vou contar pro seu pai. Então o pai vira um monstro na língua da mulher, da mãe. Então tem que haver sobriedade. Quando for conversar com o filho, não põe seu esposo no meio, não. Já chega diante do seu esposo com ele aconselhado para ele continuar, tá? E aqui, ó, porque se servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza na verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da oração. Deus se manifestou em carne e foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Então, o verbo se fez carne, Deus se fez carne, o homem Deus, o Deus homem, ele veio porque não havia um justo sequer, um digno de abrir o livro da vida. Esse é Timóteo capítulo 3. Deixe o seu like e o seu comentário em nome de Jesus. Ele aqui tá nesse capítulo 3, ele está aconselhando como se deve comportar um líder dentro da igreja, dentro de casa, lá no mundo, e as pessoas devem respeitá-lo como servo de Deus em Cristo Jesus. Mas se ele não der o devido respeito, como que vai ser respeitado? Então, pastor que está pensando em largar sua esposa, cuidado, que Deus renove o seu casamento em Cristo Jesus, amém? Deixe o seu like e seu comentário.